Pessoal, eu já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista, e hoje é um assunto bastante interessante. Nós vamos falar, ligaram para mim, Tamires, meu pai tem, acompanhando, né, o programa, quero mandar um abraço aí para a Solonita, ela que é de Casa Branca, e é Morgado, Solonita Morgado, ela acompanha o programa Nossa Casa, começou a acompanhar, ela falou que agora ela está de férias, então ela começou a acompanhar e ela me ligou no meu zap, no meu telefone celular de trabalho, que é WhatsApp também, e ela falou assim, me faz a pergunta lá para o doutor que você entrevista a respeito. O meu pai tem a parte branca do olho amarelo, o que é isso? Né? E depois também nasceu um bebê do Lucas Planck e ele quer saber por que o neném está com o olhinho também meio amarelo. Eu acho que isso aí acho que até meio comum, né, a respeito do assunto. Mas os pais ficam apavorados, meu neném ficou amarelo. Então, não só o olho, mas o corpinho também. Então, doutor Augusto vai explicar para nós o que é isso. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Uma boa noite para você, uma boa noite pro pessoal de casa. E a gente tem duas questões bem diferentes, parece. São diferentes? Sim, apesar da coloração ser igual, parece que são diagnósticos diferentes. É difícil, que nem eu falei. Eu não estou falando do caso de vocês, gente, é difícil. A gente fala assim de o que poderia ser. Quais são talvez as causas, tá? Mas varia muito. É impossível falar o que causa o olho do pai de uma pessoa ficar amarelo sem ver esse olho. Por que ele está amarelo, quantas vezes por dia, se tem determinados dias que está amarelo, determinados dias que não. Tem disso? Então tem doenças que são assim. Então assim, vamos falar do adulto primeiro. O olho amarelo. Essa esclera é sempre amarela? A cor dela é mais amarelada? Você acha mais amarelada do que branca? Ou essa esclera ficou amarela, não era amarela e agora está? Então tem diferença. A icterícia, que é um acúmulo a gente tem uma produção de bilirrubinas. Essas bilirrubinas são diretas e indiretas. Elas podem acumular e serem distribuídas na pele, porque elas são fotorreagentes. Então a gente pega essa pele e às vezes a bilirrubina vem para a pele para ser transformada de direta em indireta em indireta, especialmente quando tem algum problema hepático. Ou no recém-nascido, quando ele tem os recém-nascidos eles têm uma troca do tipo de circulação. A circulação é materna, fetal e transforma só na circulação fetal. E nessa transformação, às vezes, eles têm um acúmulo de bilirrubina indireta que faz esse amarelão da criança. Que algumas crianças precisam ir até para o banho de sol, que é para transformar essa bilirrubina indireta em direta e ser eliminada, e ser transformada, e ser reusada. Nesse caso do bebê, o fígado também vai dar o jeito de transformar ela, mas o sol apressa. O sol, a luz ultravioleta, às vezes o banho de sol que a gente fala, nem sempre é ficar no sol. Às vezes é ficar numa lâmpada lá, coloca eles no banho de luz, que a gente chama. Então a esclera amarelada da criança é bem comum, acontece bastante e tem várias causas diferentes, mas em certo grau quase todos os recém-nascidos têm. Agora no adulto. O adulto pode ter uma cor da esclera mais amarelada por causa de hiperpigmentação, um maior número de melanócitos. Então a esclera dele é amarelada. E pode ser que ele também tenha um defeito dessa bilirrubina. Se esse olho começou a ficar amarelo agora e ele não era, a gente tem que checar a função hepática desse paciente, ver se ele está tendo um acúmulo de bilirrubinas, se está tendo uma alteração das bilirrubinas. Então é um sinal importante clínico. Quando a gente olha um paciente e a gente vê o olho amarelo, a gente se preocupa. E existe uma doença chamada doença de Wilson, que é uma alteração na assimilação do ferro, que é interessante, que essa doença de Wilson, o paciente, se ele passar por períodos longos de jejum, ele começa a ficar amarelado. A icterícia dele aparece muito rápido. Então, esse paciente, ele fica ali 4 horas, 5 horas sem comer, a esclera começa a amarelar. Ela e daí ele faz alimentação. Então, o negócio ali é só falta de comida. É só falta de comida. Só que, claro, ela tem ainda umas deficiências de metabolismo do ferro que tem que ser avaliadas. Então, a doença de Wilson, ela faz esse amarelão que vai e passa, mas ela tem outras, ela acumula cobre em alguns tecidos, ferro em alguns tecidos, também tem que ser bem acompanhada. Então, assim, podem ser várias coisas. Então, nós temos 2 casos diferentes. Um que é anormal, que é da fisiopatologia do recém-nascido, e um que pode ser anormal. Pode ser só a coloração do olho mesmo, mas também pode ser uma outra coisa. Pode ser uma hepatopatia, um problema de fígado, um problema de sangue. Esclerite, é isso? Esclerite. Esclerite. É da família? Tá junto, tá na esclera. Tá junto?
O local onde acontece é o mesmo. A esclerite é uma inflamação desse tecido branco, dessa parte branca do olho, que a gente chama de esclera. Ele que faz esse globo, né? O nosso globo é uma esclera com uma córnea. Então, ele é praticamente 90% esclera. Essa esclera pode sofrer inflamações. Normalmente, essas inflamações são de causa reumatológica. Tem alguma doença do colágeno envolvida. Artrite, essas doenças do colágeno. E essas esclerites têm que ser tratadas de imediato, porque elas são muito dolorosas. Dói bastante. Uma esclerite é bastante doloroso. Ela não é da mesma família de problemas, mas ela acontece no mesmo lugar. Então, elas estão mais ou menos próximas uma da outra. Agora, esse amarelo do olho, por exemplo, tem dia, você falou que tem dia que está amarelo, tem dia que não está, pode estar 2 dias amarelinho, mas depois volta o branco. Agora, por que fica isso, o vai e volta? Então, esse vai e volta só acontece nessa doença. Só nessa doença. Nas outras doenças... Então, se vai e volta, é sinal que tem problema mesmo. Tem algum problema, tem alguma alteração, tem alguma patologia. É bem raro essa doença, essas alterações do metabolismo. Mas existem aqueles pacientes que às vezes bebem demais, ou pacientes que tiveram algum tipo de doença do fígado. Normalmente as hepatites causam isso. E às vezes tem algumas crianças que têm a hepatite A, é muito comum de transmissão entre crianças, e às vezes a criança começa, o primeiro sintoma é ficar com o olho amarelado. E daí você vai fazer um diagnóstico de uma patologia do fígado, tá com uma hepatite. Uma hepatite às vezes pode ser aguda e causar esse amarelão, causar essa alteração da bilirrubina. Então o olho às vezes é uma porta para o diagnóstico. Né? Você conseguir perceber. Bem visível, né? Bem visível. E quando o branco muda de cor, a gente consegue perceber muito fácil. Mas como eu disse, a gente está falando isso sobre um paciente que muito provavelmente a coloração dele seja amarelada só por excesso de melanócitos. É o que é mais comum. Agora, tem tratamento ou não? Tem não, cura? É melanina. É só isso. A pele dele às vezes é clara, mas a conjuntiva é mais escura do que o normal. E daí dá uma tonalidade amarelada. Isso é a maioria dos casos, tá? Do amarelo na esclera. Então eu não quero que a pessoa de casa se preocupe, porque nem eu falei, pode ser um monte de coisas, tá? O que você tem que fazer é pegar o seu pai, levar no oftalmologista de confiança, que é muito importante. Pode ser algo grave, mas na maioria das vezes é algo benigno, tá? Mas pode ser algo grave, então tem que olhar. É um sinal que pode ser muito importante para o organismo. Se for grave, pode levar a cegueira? Nesse caso da esclera amarelada, não. O olho ali só apresenta o sinal. Nem alteração de visão isso não causa. Na esclerite, a esclerite ela pode evoluir para perfuração ocular. Uma esclerite com afinamento de esclera, coisa muito rara, mas pode evoluir. Tá? Então, a inflamação, a esclerite pode evoluir para uma coisa mais grave. Agora, o amarelão da esclera, de jeito nenhum, não tem nada a ver com o olho. Aquilo ali só faz o sinal no olho, mas a patologia está em outro lugar. O problema está em outro lugar, no fígado, uma coisa muito mais importante. Exatamente. Eu conheci uma pessoa, eu trabalhava na rádio lá em Toledo, o Moreno, e o olho aparece mais, né? Então ele também tinha. Tem dias assim que ele estava com o olho amarelado, tem dia que não. Mas ele gostava mesmo também de uma bebidinha de álcool. Então você falando isso, eu lembrei dele. Aí é que nem quando a gente pega um paciente, a primeira coisa que a gente olha, a gente vê essas alterações, a gente começa a investigar. Se bebe, o quanto bebe. Tem algumas pessoas que acham que o hábito de bebida alcoólica é social. E na verdade é além do social. Às vezes a pessoa, não, eu só bebo umas 6 cervejinhas todo dia. As pessoas acham normal, porque é só cerveja, não é pinga. Às vezes a pessoa acha que o problema está em tomar pinga. Não, o problema está em tomar qualquer tipo de álcool de maneira contínua, né? Tomando todos os dias. Tem alguma coisa diferente aí. Não era para ser tudo isso. Mas é só uma tacinha de vinho. O litro. Tacinha. Entra dentro do litro. Tacinha de vinho tacinha de vinho. Na verdade seria mesmo, né? O normal, porque faz bem um vinho tinto de boa qualidade, uma tacinha antes do jantar, mas é uma tacinha, tipo 2 golinhos todo dia, é como se fosse um medicamento, isso faz bem. Então, a gente sabe que ele tem esse efeito protetor, assim, mas é uma colher de sopa de uísque, acho que é 200 ml de vinho. Eu acho que são medidas pequenas, assim, são coisas assim, 50 ml, 40 ml. Isso aí em dose diária, o teu fígado consegue. Mas isso também é muito controverso, porque não é para todo mundo.
Tem gente que tem fígado que é muito mais sensível. E também você tem que pensar que essa pessoa não vai estar só bebendo. Ela vai estar tomando anti-inflamatório, vai estar tomando... E esses outros também sobrecarregam o fígado. Então você vai lá e toma uma tacinha todo dia, mas toma um comprimido de dipirona todo dia também. Você está sobrecarregando o teu fígado. Você está tomando um anti-inflamatório todo dia. Então é muito complicado quando a gente fala nessas coisas mas isso pode. Depende como é que é o resto da tua vida. O que você faz mais? Então, assim, tudo que você vai fazer, você tem que pensar que não é só isso, né? Então, quando a gente vê essas orientações assim, não, mas uma tacinha pode. Uma tacinha pode, mas você não podia estar tomando anti-inflamatório todo dia, não podia estar tomando... Mas toma. Não é uma boa combinação. Não é uma boa combinação. Então, assim, o problema é que na maioria das vezes, quando as pessoas ouvem esse tipo de coisa, não é aquela pessoa que faz exercício, que não toma medicação, que não precisa de medicação porque se sente bem. Às vezes ela tem um monte de coisa associada e daí aquela tacinha é muito. Que nem o doutor Frederico falou, que falaram para ele assim, tomar cerveja quente faz um bem danado pro rim. Daí ele falou assim, nunca fez e nunca vai fazer. Então fica da mesma coisa. Nenhum dos dois aí. Agora, gente, o doutor falando sobre isso, passa um filminho na minha cabeça também. Lá no Angelina Caron, em 4 Barras, onde eu estive nos bons dias, na UTI, é o que a gente vê muitas pessoas esperando por um fígado. Se vocês soubessem o quanto que é sofrido ficar numa fila esperando por um fígado e depois ainda você é transplantado e às vezes não dá certo também. Cuide, gente. Eu acho que você tem que cuidar da tua saúde por um todo, do coração, do rim, do fígado, tudo, por favor, porque tudo é muito sofrido. Quem passa sabe e quem cuida sabe também, porque acaba sofrendo mais do que o paciente. Mas é muito triste, doutor. É complicado. O mais complicado é que só entra nessa fila quem tem patologia de fígado causada por doença, não por bebida. Porque a nossa fila é muito extensa. Então, esses pacientes que foi auto-infligido por causa de bebida alcoólica, eu acho que eles têm que ficar mais de 8 anos sem beber. Tem um período gigante que eles não podem colocar nenhuma gota de álcool na boca, porque senão eles não ficam na fila para ganhar o fígado. Então, os que você viu lá que estão na fila, não foi causado provavelmente pelo álcool, porque esse que foi pelo álcool, muitas vezes eles nem chegam a essa situação. Por quê? Porque se você transplantar um órgão numa pessoa que danificou esse fígado, tinha muitos outros que precisavam daquele fígado que não fizeram isso. Então, os nossos pacientes hepatopatas, por causa de cirrose alcoólica, eles têm um problema ainda maior. Eles têm que enfrentar esse vício muito antes de poder pensar num transplante. Então é muito importante saber a causa, o porquê. E essa fila é uma fila demorada, é um transplante caríssimo, é um transplante difícil de acontecer, mas só acontece se a pessoa estiver dentro de alguns parâmetros, senão ela não vai ser transplantada. Então, para o pessoal que bebe, eu digo, cuida, porque não transplante para o alcoólatra não existe. Ele tem que ter sido recuperado já há muito tempo. Então, que nem vinga por causa do álcool. Porque não vai funcionar. Então, assim, dá para fazer transplante. A gente não faz transplante em alcoólatra. Só se ele já tiver curado há muito tempo, parado há muito tempo e tiverem outras causas envolvidas, mas o transplante é para quem tem patologias e é uma fila gigante e é dificílimo. Não é a fila do transplante de córnea conseguiu melhorar, a fila do transplante de rim conseguiu melhorar, porque o transplante de rim ainda tem os parentes que podem doar, né? Agora o transplante de fígado é bem mais complicado. Então tem que cuidar, né, gente? Vale a pena cuidar da saúde. Vale. Geração Saúde. Eu sempre falo que vale a pena você se abster de bebida de álcool, os excessos de carne, todas essas coisas, né? Vamos cuidar um pouquinho, o beber, assim, o tomar social, às vezes, sei lá, no mês você vai num jantar, alguma coisa, tomar uma dosezinha de uísque, tudo bem. Eu não gosto de nada disso, mas enfim, quem tem por costume. Mas é isso. Doutor, deixe seu recadinho então para o pessoal de casa. Uma boa noite, pessoal de casa. Mandem perguntas pra gente, é um prazer responder. Lembre-se sempre, isso aqui quando você manda um caso, a gente imagina o que pode ser.
Não tem como eu imaginar, saber o que seu pai tem. Algo geral, né? É algo geral. E não tem como passar tratamento, não tem. Isso aqui é só para você ter uma referência das milhares de coisas que poderiam ser. E é claro, às vezes a gente olha e fala, nossa, não tem nada a ver. Não, é outra coisa completa. Então tem que fazer consulta. E a consulta é presencial. Exatamente, o doutor tem que ver você. Fica tudo melhor também. Doutor, que Deus te abençoe. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos em casa também. Uma boa noite.